Salve, salve a todos os queridos e queridas alunos e alunas do curso técnico de recursos humanos. Bom dia, como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Nessa sexta-feira, tá? Então, um dia diferente de aula, assim como foi sexta-feira passada. Nessa sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022, tá bom? Gente, ó, só para ilustrar, por que que a gente está ministrando essas aulas nas sextas-feiras, tá? Porque como a gente teve muitas quintas-feiras, até mesmo no primeiro semestre, tá? Com feriados, o que que acontece? Vocês iriam ficar com a carga horária faltando, né? Aí ou a gente complementava essa carga horária nessa sexta-feira ou no sábado, que normalmente no ensino médio vocês têm as aulas no sábado letivo, né? Ou então o curso ia durar muito mais tempo, né? Então a gente deu essa preferência. Sabia que vocês tinham esse horário relativamente livre aqui na sexta-feira, e aí a gente poderia inserir essas aulas na sexta-feira, tá bom? Certo? Tô só explanando para tirar essa possível dúvida. Bom, como vocês sabem que na aula de hoje, de projeto de aprendizagem, eu já tinha dado esse aviso. Ó, hoje a gente vai falar sobre a estrutura do projeto, como é que vai estruturar, como é que formata, ok? Então hoje o foco é esse. Então aproveitem esse momento para conversar, para encher esse chat aqui de perguntas, de dúvidas. Beleza? Tá bom? Então eu quero ver esse movimento de vocês, tá bom? Então olha só, o tema da aula tá aqui na tela para vocês. Da disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar, tópicos básicos da disciplina. Ok? Beleza? Sexta-feira, sextou, galerinha, sextou com muita aprendizagem. Deixa eu ver aqui quem está na nossa aula, acompanha as turmas que estão as turmas que estão acompanhando a nossa aula aqui no nosso pelo IPTV, as turmas de Buriti dos Lopes, de Palmeira do Piauí, de Porto Prata, de São Julião. Bom dia, meus queridos. E quem está acompanhando pelo YouTube é a Maria do Carmo, o Francisco Lima, a Maria Eduarda, a Elza, a Franciele. Tudo bom com vocês, meus queridos? Eu espero que sim, tá bom? Vocês trouxeram as dúvidas? Comenta aí. Eita, professor, tô cheio de dúvida. Ei, professor, não, tô tranquilo. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é, vocês já receberam a estrutura, o modelo não, mas a estrutura do projeto de aprendizagem, tá? Então, temos uma estrutura, tá? Para facilitar para vocês o processo de elaboração desse trabalho final, que é avaliativo, tá bom? Então, só lembrando, na quarta e na quinta-feira que a gente conversou sobre o tópico empresas familiares, tá? E hoje a gente vai falar sobre tópicos básicos da disciplina. Outro ponto importante que eu vou começar a aula de hoje ilustrando para vocês é o tema geral do projeto, de todos vocês. O tema é um só, tá? Painel socioeconômico, um retrato da realidade local. Eu falei para vocês, ó, quando você for elaborar o seu projeto, é interessante que você tenha o quê? Um norte. Um painel socioeconômico é muito grande, muita coisa para falar. Escolhe uma linha, né? Escolhe, por exemplo, a produção de algo, produção do artesanato, a produção de algum item ou produto agrícola, né? Yara ontem deu o exemplo do caju, não foi isso? Pode pensar, por exemplo, no campo turístico. E aí, a minha cidade dá para receber turista aqui? O pessoal vem para cá, o lado cultural, tá? Então, como é que isso se reflete no painel socioeconômico? Ok? Então, essa é a ideia. A ideia é que vocês conheçam a própria região, a própria realidade de vocês. E sim, tá? Que isso não fique apenas no eu acho,
tá? Ah, minha mãe disse que é assim, minha avó disse que era assado. O que é que livros, o que é que matérias de jornais, elas falam mais sobre esse retrato, ok? Então eu quero que vocês vão atrás de fontes. O trabalho precisa ser referenciado, tá? E faz parte desse processo do desenvolvimento de vocês, de buscarem referências. Onde é que a gente busca referência, professor? Livro, tá? Onde mais a gente pode encontrar materiais que a gente chama de periódicos. O que que é isso? Revista, jornal, tá? Hoje, cada dia menos, a gente usa os impressos, né? Mas pode ser um impresso. Hoje a gente utiliza muito desses periódicos online, tá? Então, a revista, todas, de rede nacional ou de escala estadual, tá? Então, por exemplo, a Revestrez, né, que é uma revista da local do Piauí, pode ir lá na Veja, na Isto É, na Época, tá? Tem os sites delas e muitas delas também falam do nosso estado, beleza? Então vocês podem ir atrás dessas fontes, tá bom? Posso utilizar, professor, um blog? Cuidado ao utilizar pequenos sites, tá? Pequenos blogs, por conta de que pode ser qualquer pessoa que está publicando. Não tem a verificação. Sites maiores, grandes empresas jornalísticas em geral, elas tomam bastante cuidado com o nome da marca, da revista, né? Então eles tendem a conferir um pouco mais, então eles serem um pouquinho mais rígidos ao conferir as fontes, tá? Não significa dizer que grandes revistas não erram. Erram, tá? Mas erram, a tendência é que, pelo tamanho da equipe, pelo porte da empresa, elas tenham um processo de checagem um pouco mais criterioso. Justamente para vocês não colocarem no trabalho de vocês fake news, tá? Que pode acontecer. A gente já conversou sobre fake news aqui no módulo 1, tá bom? Tá todo mundo me acompanhando? Eu estou conversando aqui com vocês, falando sobre o trabalho que vocês vão entregar. E vocês estão quietinhos. Cadê minha turma, minha gente? O pessoal tá dormindo, é? Eita. E aí, meu povo, já receberam? Semana passada vieram me dizer que não tinham recebido a estrutura do projeto, né? Fala assim, ó, foi enviado um modelo, aí vocês tudinho falaram, recebi não, recebi não. A professora Fátima, que acompanha aqui o chat, já verificou logo, certificou sim, foi enviado, e foi certificar o porquê que não tinham recebido. A pergunta é, uma semana depois, tá? Desde sexta-feira passada, dia 12, até agora, sexta-feira, agora já receberam, pronto. É um feedback importante isso, tá? Já receberam, já se ambientaram, tiveram dúvidas, escolheram o subtema. E aí, cadê esses alunos? Tá? Já escolheram esse subtema? Alguns de vocês já me trouxeram na quarta-feira esse subtema. E aí? Já estão pensando, já começaram a estruturar o trabalho de vocês? Tá? Olha, receberam ontem, pronto, então pronto, o trabalho está bem recente. É nessa hora, pegando o trabalho, abrindo o documento, que a gente começa a perceber onde é que eu encaixo essas coisas que o professor está falando. Então tem que abrir esse documento mesmo, mexer, tá, nele, ver o que eu coloco aqui em cada uma dessas partes, tá bom? Obrigado, Régia. Olha, a Franciele também falou que já começou. Pronto. Franciele, querida, me diz aí, onde é que tu tá lendo as coisas, as fontes das matérias, tá? Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Então tá na tela para vocês, ó, o tema principal é um painel socioeconômico, um retrato da realidade local. Precisa ser a realidade local, professor? A gente pode aceitar até o estado do Piauí, mas se você quiser, queridos, trazer para a cidade de vocês, se vocês encontrarem essa referência, melhor. Tá? Professor, posso comparar com o Brasil? Pode. Professor, posso comparar com outros países do mundo? Pode também, tá bom? Mas a gente tem que lembrar que a gente precisa trazer para a nossa realidade, tá? Por que a gente quer? A gente quer que vocês aprofundem esse conhecimento, tá? Eu tô aqui falando para o estado inteiro, tem gente de várias cidades aqui no na nossa aula, tá?
E vocês irão apresentar esse trabalho. Alguns de vocês, infelizmente, não vão ser todos, tá? Mas alguns de vocês irão apresentar aqui no canal, não dentro do estúdio, mas por vídeo, tá? O que é que vocês irão apresentar? Vocês irão apresentar, meus queridos, o trabalho de vocês. Então, a gente quer ver essa realidade também da cidade, da região, tá? Que vocês estão presentes. Beleza? Tranquilos? Quem é aí que ainda não escolheu o subtema, coloca aqui pra gente que a gente quer saber, tá bom, queridos? Então, vamos lá, tá? Pode voltar ali no nosso... Beleza. Então, bora lá. Só vou passar o slide. Pronto, ó. Lembrando a data de entrega, tá? Para vocês, tá? A entrega final para a turma de recursos humanos, tá? Professor mediador que está com outras turmas na segunda-feira, tá? Que a gente sabe que você tem professores mediadores que acompanham duas turmas, tá? A data de entrega pode ser um pouquinho diferente, tá? Porque o término dos cursos técnicos de quarta e quinta-feira vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Então, a data de entrega final do projeto digitado, certo? Pode ser escrito à mão, professor? A ideia é que seja digitado, ok? E aí você vai entendendo, o professor mediador vai conhecendo a realidade de cada aluno, tá? Então a gente tem uma regra geral, a ideia é que ele seja digitado. Hoje, boa parte da minha aula vai ser para falar sobre a estruturação, como é que a gente deixa esse trabalho com cara de trabalho digitado, né, bonitinho, a formatação dele, tá bom? A entrega final é dia 15, mas aí é o prazo final, tá? Posso entregar antes? Posso entregar dia 10? Pode. Posso entregar dia 9? Pode. Tá bom? Posso entregar dia 16? Aí você vai ter que conversar com o professor mediador, porque o professor mediador ele vai entender a realidade temporal, tá? Na realidade de tempo, que a direção da escola, certo? Que ele vai poder entender. Porém, dia 15 de setembro é o prazo ideal, ok? Pronto, é o que eu disse para você, viu, Franciele? Pega o blog também, mas vai lá nas fontes maiores, tá? Nos grandes sites, nos grandes veículos de imprensa, para poder ter essa veracidade, principalmente se for dado, tá bom? Franciele, eu sei que, acho que foi comentário, foi você que falou assim, posso trazer gráficos? Tá? Aí, se for gráfico, eu sugiro que você pegue artigo científico. Na aula de hoje, eu acho que eu não coloquei isso no material, mas na aula de quarta-feira da próxima semana, eu vou indicar para vocês como vocês podem pesquisar artigos científicos, tá? O artigo científico é uma leitura um pouquinho diferente, tá, do que vocês estão acostumados, tá? Então, eu acredito que poucos de vocês vão ter essa... que vão gostar, vão achar prazeroso a leitura do artigo científico, mas dá para a gente fazer alguns recortes interessantes também nos artigos científicos, tá bom? Então, vocês podem fazer essa leitura. O professor mediador que já sabe como fazer pesquisa de artigo científico já pode aí estar acelerando esse processo com seus alunos também, ok? São Julião está perguntando, subtema, desenvolvimento agropecuário brasileiro. Traz para a realidade da região, tá? Não fala só do Brasil, não. Tenta trazer para cá, tenta trazer para o Piauí, tá? Tenta trazer para a região de São Julião, ok? O mais perto possível de São Julião, porque o Brasil é muito grande, tá bom? Então, essa exploração do Brasil é gigantesca, ok? Deu para pegar? Outra data aí que está na tela para vocês é a apresentação, tá bom? Que a gente está chamando de culminância, tá? Então, vocês terão a apresentação dentro da escola, tá? E aí vai ficar a critério da escola, do professor mediador, com a direção, com a coordenação local, entendeu? De entender o melhor tempo para vocês, tá? Que funcionem para a escola, tá? Então, vocês vão apresentar um para os outros. É importante essa apresentação como critério, como processo de oralidade,
certo? São várias habilidades que são trabalhadas aí. Ah, professor, que eu sou tímido e tal, não sei o que, eu tenho vergonha. Entendo, vocês estão aqui dentro de um curso técnico para desenvolver habilidades. E é justamente essa habilidade da timidez, que eu tenho vergonha de falar em público, que precisa ser trabalhada. Ok? Então tenta falar, não, é 10 minutinhos, 15 minutinhos e acabou. Tá? Tem gente que tem muita vergonha mesmo, tá? E aí tenta pensar, não, só são 10 minutinhos, a gente apresenta rapidinho, conversa com o professor mediador antes, professor, eu sou muito tímido e tal, mas eu vou me esforçar, beleza? Vai dar certo. Pronto, de novo, tá lá no Nordeste, traz pro Piauí esse negócio, tá? O crescimento da vaquejada nordestina. Nordeste ainda é muito grande. Gente, gente, o nosso estado do Piauí é tão grande, tá? Se você for parar para pensar no agronegócio, tá? Do norte do Piauí, do sul do Piauí, é diferente, tá? Então, tenta trazer para nossa realidade, do nosso estado, tá? E da região onde você tá, beleza? Ok? Acho que a ideia é por aí. Desenvolvimento de agronegócio, crescimento de vaquejada. A gente está falando sobre painel também socioeconômico. Ok? Dá para falar muita coisa sobre esses pontos. Mas brasileiro, nordestino, ótimo, tá? Eu não estou dizendo que vocês não vão falar do Brasil. Pode falar sobre o Brasil, fazer essas comparações. Mas puxa para cá também, tá bom? Tenta trazer nosso estado. Prata do Piauí colocou o balneário Prata Velho, uma possibilidade de turismo e movimentação econômica. Esse, olha, pronto, entendeu? Foram bem específicos, foram justamente no ponto, na realidade, tá? Tá tão bonito que talvez seja um dos trabalhos que possam ser apresentados, que é isso que a gente quer ver também na apresentação. Porque olha só, tá aqui para vocês, ó, a apresentação na escola e na rede. Aqui no canal Educação, tá? A data na escola pode ser diferente, viu, professor mediador que está acompanhando a aula, tá? Então, a data na escola pode ser diferente, mas para o canal Educação, vão ser o dia 20 e 21, que é quarta e quinta-feira, no horário das aulas. Então, o tempo que a gente vai ter para apresentar esses trabalhos vão ser durante as aulas, tá? Então, a gente vai ter alguns requisitos, tá? Para poder conseguir apresentar esses trabalhos. Não, a gente não vai trazer os alunos para cá por questão de logística, tá? Então, a gente vai ter a necessidade de ter um bom funcionamento da internet da escola para utilizar a webcam, tá? Então, vamos precisar de um equipamento, de uma webcam. O kit do IPTV da escola talvez possa ser usado, tá? Então, quando a gente vai chegando mais pertinho, o pessoal da SEDUC, da coordenação, vai ficar entrando em contato para que a gente possa fazer essa apresentação, tá bom? A gente já fez isso em outros cursos técnicos e foi sucesso, tá? Muito bom, os alunos se empolgam na apresentação também, tá? Então é um momento muito especial para a gente. E é isso aí que a gente quer ver. Tá bem bonitinho. O pessoal de São Julião, ó, trouxe um contexto bem específico, tá? Para o balneário Prata Velha, tá? Então, ele tá ali, opa, vou ver aqui. Professor, mas eu vou ter dificuldade para encontrar textos que retratem esse balneário. Ok, mas a gente pode encontrar outros textos que falem sobre outros balneários e você fazer a comparação, tá? Então, bom, beleza. No balneário lá da cidade tal, diz que tem isso, isso e isso. No nosso não tem, tá? Mas a gente tem aquilo ali. Tá? Então, é esse momento que a gente pode fazer os links desses assuntos, tá bom? Nas próximas semanas eu vou trazendo alguns exemplos dessas discussõezinhas, tá bom? Que vocês vão fazendo. Ok? Beleza? Gostei do tema, viu? Prata do Piauí. E o São Julião também gostei. Eu só trocaria esse brasileiro e esse nordestino para algum ponto mais daqui do nosso estado. Ok? Nosso estado é imenso, tá? Bom, aí é o seguinte, tá? Boa pergunta. Pode ser de dupla? A ideia é que seja individual, tá? Agora, se for em dupla, a turma inteira vai ser em dupla, tá? E aí vai ficar a critério um pouco do professor mediador de entender a realidade da minha sala de aula. Beleza?
certo? Porque cada turma é cada turma, tem turmas que os alunos são mais próximos, tem turmas que os alunos são mais próximos, que eu digo de fisicamente mesmo, tá? Então imagina, cada um está num canto diferente, imagina como é que eu vou conseguir fazer o trabalho em grupo com má comunicação entre os alunos que estão participando, tá? O meu aluno está lá afastado, não tem acesso à internet, como é que ele se comunica com o colega, tá? Então a gente precisa entender essas realidades locais, tá? Vai ter alunos que estão bem pertinho da escola, que vão conseguir o acesso rapidamente lá, que vão conseguir compartilhar, que já são mais frutos dessa amizade, já fruem também de uma amizade, tá? Então tudo isso pode influenciar, tá? Então, a orientação que a gente recebeu, fechou dentro de coordenação, é que o trabalho vai ser ou individual ou em dupla, tá? Em grupo não, mas em dupla, mas isso vai ficar a critério do professor mediador, mas isso precisa ser acordado na turma. E o ideal, e também eu recomendo, é que ele seja individual, porque para cada um ter essa experiência da pesquisa, da dificuldade e até mesmo da colaboração, tá? Joãozinho, me ajuda bem aqui, meu irmão, como é que tu fez essa parte aqui, tá? Então, esse espírito de colaboração também é bem válido. Beleza? Então, bora lá. O que é que vai estar no projeto de vocês, tá? O que vocês já devem ter recebido são essas partes aqui, ó. Ponto 1, introdução, que eu recomendei fazer, como eu disse para vocês, eu recomendo que seja a última coisa que vocês coloquem. 2, objetivos. 3, produção textual, e essa produção, ela é toda cheia com referências. E essa referência a gente faz o quê? Citação. Quem é que está acompanhando as aulas de educação tecnológica e midiática vai falar assim, professor, a citação é para evitar plágio? Sim, certo? E para eu saber de onde é que tu está tirando essas tuas ideias, tá bom? Beleza? Considerações finais, em geral, vocês vão colocar as próprias palavras. Acho que precisa melhorar esse balneário aqui, acho que precisa de investimento, de onde é que tem que vir esse investimento, se é do Estado, se é do setor privado, enfim. E as referências, tá? Então, depois de citar, tá? Então, citação é uma coisa, referência é outra, tá? Então, a citação é quando você diz assim, Chiavenato 2014. Tá? Chiavenato, 2014, disse que competência é um conjunto de conhecimento, habilidade, atitude e julgamento. Tá? Então, eu estou dizendo que foi o Chiavenato, isso é uma citação. A referência é quando eu digo quem é, em que livro do Chiavenato diz que competência é conhecimento, habilidade, atitude e julgamento. Ok? Eu vou dizer lá, gestão de pessoa, Chiavenato e Adalberto, no livro Gestão de Pessoas, que foi publicado no ano de 2014. A gente vai mostrar toda essa estruturação, como é uma referência e como é uma citação, nas próximas aulas. Hoje a gente já vai entrar nos como é que a gente coloca objetivos, tá? Antes de vocês começarem a pesquisar, eu recomendo que vocês escrevam objetivos, eu já disse isso para vocês na aula da semana passada, tá? Hoje eu vou reforçar que esses objetivos a gente coloca bem no começo, tá? Objetivos é o que a gente vai fazer. Então, se eu vou fazer, tá? Se eu vou fazer uma ação, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é colocar objetivos, tá? Então, coloquem objetivos. Lá no trabalho de vocês tem uma seção de objetivos. Olha lá, depois da introdução. A primeira coisa que vocês vão fazer. E são dois objetivos, é um objetivo geral e um objetivo específico. No objetivo geral, descreva o objeto de sua pesquisa. O objetivo geral, ele é mais amplo e apenas um, tá? Deve traçar o panorama que integre o foco da sua pesquisa. E ele vai estar falando sobre o tema geral. Certo? Por exemplo, para esse tema aqui, ó, Balneário Prata Velha, uma possibilidade de movimentação na economia, tá? Então, você pode dizer que seu objetivo geral é conhecer conhecer as possibilidades
que o balneário Prata Velha pode oferecer para a comunidade local, por exemplo, ok? O objetivo específico, professor, devem ser 2, tá? Apenas um objetivo geral, ele integra ao tema, tá? Ele vai ter uma integração direta com o tema. E o objetivo específico devem estar alinhados com o tema central da pesquisa, mas eles servem como guia de conteúdo, tá? Em geral, como eu sempre explico, como é que eu vou diferenciar o objetivo geral do específico, tá? No objetivo geral, a gente vai falar sobre tema geral, e no objetivo específico, a gente fala as ações que a gente vai executar. Por exemplo, tá? Fazer um retrato socioeconômico da comunidade. Então, é a primeira etapa que você tem que fazer, para não esquecer da realidade socioeconômica. Então, fazer um retrato da realidade socioeconômica. Então, quem é a comunidade, qual é o nível da escolaridade, qual é o padrão de renda dessa comunidade. O que os dados estatísticos me colocam, tá? Então, fazer um retrato socioeconômico. Então, pronto. Lá na produção textual vai ter uma parte que eu vou focar nessa retrato socioeconômico da comunidade, beleza? E o segundo objetivo, você poderia dizer, por exemplo, tá? Que é fazer um retrato do turismo, o foco o foco aqui é o turismo, aí você vai focar especificamente no turismo, tá? Conceituar o turismo, ou explanar as possibilidades econômicas diretas e indiretas que o turismo proporciona nesse local, ok? Gente, ó, seguinte, o objetivo geral estabelece o que será feito para a construção de uma resposta que satisfaça ao problema da pesquisa. Lembra lá que na semana passada eu disse para vocês que é interessante, não é obrigatório, mas é interessante que vocês façam alguma pergunta, tá? Então, essa pergunta, a gente quer uma resposta. O objetivo pode me ajudar. O que eu posso fazer para responder aquela pergunta? Então, essa ação que eu faço, tá? Ela me ilustra como é que eu vou, como eu vou responder a pergunta. Para formular o objetivo geral, um pesquisador deve perguntar para que eu pretendo pesquisar isso aqui. Aí vocês vão dizer assim, para passar de ano, né? Ou para passar na disciplina. Não, tá? É claro que muitos de vocês vão fazer por conta disso, mas vocês querem conhecer mais a realidade local, tá? Então, como é que eu faço para conhecer mais a realidade local? Conhecer já é um verbo. Isso aqui já é o suficiente para muitos de vocês colocarem como objetivo do trabalho de vocês. Conhecer, tá? Na elaboração dos objetivos, escolha um verbo. Por que um verbo? Porque verbo indica ação. E ação é fazer algo, tá? E vocês irão fazer algo. Então, é isso que vocês vão fazer, tá? Eu vou entrevistar, professor? Não, já disse para vocês não têm tempo hábil para fazer entrevistas diretas, tá? Mas vocês irão pesquisar, vocês irão consultar, vocês irão analisar. Ah, esses verbos a gente pode usar? Pode, tá? Então, use verbo, tá? Porque ele vai manifestar a ação, a intenção da sua pesquisa, tá? É necessário utilizar verbos no infinitivo. Como assim, professor? O que é um verbo no infinitivo, galera? Aqueles que terminam em AR, ER e IR, tá? Beleza? Indicando uma ação que vocês irão executar, tá? Tipos de objetivos que vocês podem colocar: objetivos de conhecimento, de compreensão, de aplicação, de análise, de síntese, de avaliação. Eu acredito que vocês vão usar objetivos com esses propósitos. Propósitos de conhecimento e de compreensão, tá? O que é um propósito de conhecimento? Reflete a habilidade de identificar informações partindo de situações anteriores. Anteriores a quem? De alguém que me explicou, alguém que foi lá no balneário de Prata Velha e falou como ele é. Alguém que foi lá numa vaquejada, lá na cidade de... Me diz aí uma cidade. Pronto, uma cidade mesmo de São Julião, foi assistir uma vaquejada e se interessou por esse processo, tá? Por quê? Qual é a vantagem? O que é uma vaquejada mesmo, meu pai?
certo? Então, eu quero saber, tá? Então, conhecimento é referente a isso, tá? Pode usar as próprias palavras, mas é interessante que vocês exemplifiquem com alguma referência. E é isso que vocês também vão apresentar para a gente, tá? Vai ter gente que vai falar assim, eu não conheço o balneário de Prata Velha, eu não sei nem o que é uma vaquejada. Assim, professor, pelo amor de Deus, todo mundo sabe o que é uma vaquejada. Tem que entender que quem vai assistir, a gente sempre tem que pensar, quem vai ler o meu trabalho, quem vai assistir a minha fala, pode não conhecer aquela vaquejada, tá? Será que a vaquejada, olha só que interessante, tá? Para pegar aqui o exemplo da cidade, do pessoal de São Julião, que deu dessa ideia da vaquejada, tá? Será que a vaquejada, né, você botou assim, a vaquejada nordestina, será que a vaquejada nordestina é toda igual? Será que a vaquejada aqui na minha região, próxima a São Julião, é diferente da que está nos municípios, que é apresentada, por exemplo, para os municípios de Teresina, de Campo Maior, certo? Será que a gente tem diferenças nesses pontos? Isso pode ser uma pergunta, tá? Pode ser uma pergunta que vocês estão fazendo que vocês queiram saber. E aí a gente vai caminhar pela linha de conhecimento. Refere à habilidade de identificar informações partindo de situações anteriores. Conhecimentos gerados por outros autores, por jornalistas, por cientistas, por engenheiros, por fazendeiros, enfim, que publicaram sobre isso em algum lugar. Tá? Compreensão, referente à habilidade de demonstrar, compreensão da informação, capaz de reproduzi-la por meio de ideias próprias, tá? Então, possíveis verbos que vocês poderão usar. Professor, eu quero usar essa ideia do conhecimento. Que verbos é que eu posso usar? Olha só que o tio Assis trouxe aqui para vocês. Exemplos de verbos, tá? Então, eu quero colocar aqui, ó, eu quero registrar uma ação referente a conhecimento, tá? Eu só vou usar o termo conhecer? Não. Tu pode usar outros verbos, como, por exemplo, apontar, definir. Tá? Eu quero definir uma vaquejada. Tá? Então, eu vou definir no meu trabalho que é uma vaquejada com vários autores. Tá? Eu vou inscrever, registrar, relatar. Eu vou relatar o histórico do desenvolvimento agropecuário no estado do Piauí. Então, eu vou lá dos primórdios da história do estado até os dias de hoje. Tá? Eu vou nomear, todas elas referem-se à habilidade de conhecimento. Esse slide vai ficar para vocês, tá, meus queridos? Vocês vão encontrar lá na plataforma do canal Educação. Tá? Então, qual habilidade a gente está querendo contemplar naquele meu trabalho? Tá? Aí você pode escolher um objetivo que ilustre essa habilidade. Tá? Compreensão, por exemplo, eu posso discutir, esclarecer, identificar, localizar, transcrever, tá? Narrar, explicar. Eu quero explicar as possibilidades turísticas da economia local associada ao balneário. Tarará, tarará. Estão conseguindo acompanhar, meus queridos? E aí, pessoal, Buriti dos Lopes, Palmeira, Prata, São Julião, Franciele, Regina, Maria do Carmo, Elza. Estão conseguindo acompanhar, galera? Então, aqui, queridos, o que está na tela para vocês são exemplos de verbos que vocês podem usar, tá? E cada um deles, lá em cima, ó, verbos que estão relacionados à habilidade de conhecimento. Apontar, rolar, definir. Tem que usar o verbo no infinitivo, certo? Beleza? Ok? Compreensão, aplicação, análise. Tá? Nesse slide anterior aqui que a gente tem, ó, tá explicando cada um desses objetivos, tá?
Cada um desses objetivos não, desculpa, cada um desses grupos de objetivos, tá? Análise, síntese, avaliação, tá? Acredito pelo tempo que vocês vão entregar, tá? Hoje é dia 19, vocês vão entregar isso dia 15, então temos um mês aí, um pouco menos de um mês, para vocês entregarem. Olha só, vocês já pararam para pensar nisso? Menos de um mês para entregar o trabalho. Dá, com certeza dá tempo, tá? E aí, o que eu vou chamar a atenção para vocês? Realmente fazer uma avaliação, fazer uma síntese, uma análise, uma avaliação talvez seja uma das coisas mais difíceis. A aplicação, talvez, também seja muito difícil, tá? Beleza. Onde é que a gente vai escrever isso? Pode ser na mão, tá? São Julião, pode ser usado o subtema, a rede de supermercados locais. Acho que sim, tá? Acho que sim. Sabe, a minha pergunta é talvez, acredito que talvez dê certo, né? Tem que lembrar o tema geral, tá, São Julião? Vamos voltar aqui no tema geral, vamos refletir juntos. Tema geral, painel socioeconômico, um retrato da realidade local, certo? Subtema, a rede de supermercados locais, certo? Beleza, tá? A gente pode tentar encontrar aí, se você conseguir encontrar uma relação desses supermercados, desse comércio, atacadista e varejista, tá? Que possa retratar esse painel socioeconômico, ótimo, tá? Tem muita coisa para falar sobre esses supermercados, tá? Tem como conceituar o que é um supermercado, tá? Qual a importância deles, a diferença, por exemplo, desse comércio atacadista e do varejista. Tem aí como trazer um objetivo específico para falar especialmente da comunidade de vocês, tá? Ó, quem é esse povo, quem são as pessoas que consomem nesse supermercado, tá? Então, se você dá certo esse subtema, desde que você não esqueça que o tema geral é esse tema aqui, tá bom? Beleza? Se você não esquecer que o painel socioeconômico é o principal, vai ficar show. Beleza? Então, eu colocaria um objetivo específico com foco no painel socioeconômico local, tá? Porque aí não esquece de colocar isso no trabalho. Por que a primeira coisa que a gente faz é colocar o objetivo? Para justamente a gente não deslizar e não esquecer isso durante o tema, tá? Professor, eu começo a minha produção textual. Eu posso falar da minha cidade, onde ela está localizada e depois, com certeza, tá? Aí é livre, tá? Aí é a liberdade de vocês encontrarem um texto que converse um pouco mais com vocês, tá? Tenta observar os objetivos que tu for colocar e tenta ir logo direto para os objetivos, porque aí tu não esquece a ordenação, a lógica por trás, tá? Mas eu gosto muito dessa ideia, tá? É uma forma que tio Assis, gosto também de escrever. Descrever o local, tá? Porque aí eu consigo fechar meu olhinho e visualizar aquele lugar. Esse lugar onde eu tô falando. Tá? Então, se eu vou falar de uma questão mais ambiental, então eu descrevo muito bem as paisagens, vou lá para a biologia, porque aí eu posso visualizar bem. Se o meu foco é o ser humano, eu vou lá e descrevo quantos habitantes tem, onde é que está essa cidade, esse município. Eu acho interessante. Todo mundo escreve assim? Não, tá? É a forma como a gente pode se conectar com a escrita, tá bom? Particularmente, eu gosto, Franciele, beleza? O professor mediador, que já teve essa experiência com escritas durante a formação profissional dele, pode orientar também, tá? Olha, eu gosto mais assim, eu me sinto mais confortável de te orientar dessa forma, tá bom, professor mediador? Se eu estou dizendo que eu gosto, tá? Entenda, tá? Que a sua forma de escrita também é válida, tá bom? Tô lembrando agora, empregabilidade. Então, o foco é a social, né? Então, você vai ter que falar um pouquinho sobre essa comunidade, tá? Falar sobre a minha cidade, onde ela está localizada, tantos quilômetros de Teresina, tantos quilômetros de grandes centros urbanos e tal, certo? Beleza, tá? E o que a gente tem aqui de economia? O pessoal vai muito... o que mexe aqui a economia
É é o comércio? Não, é a produção agrícola? É o artesanato? É o turismo? Opa! E as pessoas estão qualificadas para isso? Tá? É uma pergunta que a gente tem que ter, né? O foco social, tá? Então, nesse caso, a gente já vai começar a achar, já vai entrar no outro parágrafo. Então, como é que estão as pessoas aqui em questão de formação? Tá? Elas estão buscando formação para essa realidade local, tá? Excelente. Bora lá, bora lá. Ó, onde é que eu vou escrever o nosso trabalho? Pode ser escrito à mão? O trabalho vai ter que ser escrito de forma digitada, tá? Tem 3 tipos de aplicativos. Esses aqui são softwares. O que é um software? São um programa de computador, tá? Tem o Word, o Writer e o Google Docs, tá? Temos esses 3, tá? Que vocês irão poder utilizar, tá? Eu recomendo vocês se acostumarem um pouquinho com o Word. Por quê? Porque é o lugar onde vocês vão mais usar na vida profissional de vocês, tá? No computador, o Word ele é pago. Alguns computadores já vêm com eles instalados, e aí facilita o processo, tá? Então, se alguém for tem computador em casa, que a gente tem vários tipos de alunos aqui, tá? Tem aluno que tem um computador em casa, pode utilizar essa ferramenta. Eu recomendo para justamente ir já se acostumando. O Writer é gratuito, tá? Ele é de computador, tá? Ele é gratuito e já foi muito usado nas empresas por esse motivo, porque ele era gratuito. Hoje em dia, a maioria das pessoas, a maioria das empresas vão usar o Word, ok? Outra coisa interessante é que o Word no celular, ele é gratuito. É vitória, né? Então, quem não tem computador, mas tem celular, pode baixar o aplicativo do Word, que sim, ele é gratuito. Agora tem que ter cuidado para como salvar, onde encontrar esse lugar que vai salvar, tá? Lembra lá das aulas de segurança da informação, tá? Salve em mais de um lugar, tá? Então, salva dentro do celular, manda por e-mail, toda vez que fechar, não, parei de trabalhar hoje. Parei de escrever hoje. Salva, manda um e-mail, tá, para você mesmo, tá, para ter aquele arquivo salvo em mais de um lugar e não perder aquele arquivo, ok? E o Google Docs, ele é uma ferramenta que a gente normalmente não baixa esse aplicativo. Ele é uma ferramenta que depende do online, é uma desvantagem, tá? Porém, com a conta Google, e a maioria de vocês tem alguma conta Google, tá? Por conta do sistema da Android, vocês têm aí um bom espaço, né? 15 GB para poder trabalhar de forma gratuita também, entendeu? Então, ele é uma ferramenta gratuita, porém, a dificuldade e o problema do Google Docs é porque ele depende da internet. Então, dependendo de onde você está executando o seu trabalho, vamos supor que tu baixe as matérias de jornal, revista, lá na escola, e tu vá lá para tua casa, que fica na zona rural, sem internet, tá? Eita, agora, como é que eu vou fazer meu trabalho? Com o Google Docs você provavelmente vai ter dificuldade, tá? Nesse fim de aula agora, eu vou abrir agora com vocês o Word, tá? Pra gente aprender a estruturar, beleza? Tranquilo. Olha só, gente, a escrita do texto é uma escrita que é similar à escrita que vocês vão escrever no caderno de vocês, à mão, ok? Essa carinha que está aparecendo aqui para vocês é a carinha do Word, aonde? No computador, tá? Em cima, toda essa área aqui que a gente chama de cima, a gente chama de barra de ferramentas, certo? E essa barra de ferramentas tem um monte de botõezinhos que a gente clica nele. Esses botões se chamam comandos. Tá bom? Vários comandos. Comando para mudar o formato, a cara, colocar foto, mudar a cara daquela foto, editar a foto, por aí por diante, certo? Esses comandos estão agrupados em que a gente chama de guias, tá? Aí estão as guias: página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e ajuda, tá? A gente deve ficar mexendo nele para que a gente possa saber o que tem em cada uma delas. Na hora que eu clico em uma, a gente muda, tá bom? O trabalho de vocês vai exigir uma formatação, certo? Formatação típica ABNT, tá? Essa formatação aí tá para vocês. No slide tá lá Arial,
Arial ou Times New Roman, o tamanho da fonte 12 e o espaçamento entre linhas 1,5 ou 1,5. E aí, como é que a gente mexe nisso, tá? Vai aparecer agora na tela para vocês o próprio Word bonitinho, porque eu quero, tá? Pode falar de pecuária? Deve, tá? Lembra que tem que falar sobre o painel socioeconômico, tá? E é a realidade local, tá bom? Mas pode falar sobre pecuária, tá bom? Bruno tá perguntando, bom dia, professor, posso falar de agropecuária? Pode falar de agropecuária, pode falar sobre agronegócio, pode falar só sobre pecuária, tá? Beleza, só não pode esquecer que o foco é painel socioeconômico. Tem que ter esse olhar social e tem que ter a realidade local. Beleza? Vamos nós, ó. Tá na tela para vocês o Word mesmo, tá? O meu Word lá tava pretinho porque no meu computador eu botei para ele ser preto, tá? Mas esse aqui é o comum, é azulzinho, tá? Vou botar o mouse, vai ficar aparecendo, mostrando para vocês, ó, tá vendo? Ó, o meu mouse está mexendo, que é para a gente construir junto essa edição, tá? Esse papel aí, gente, é o papel típico do Word, tá? Então, a gente escreve aqui, tá? Eu estou escrevendo aqui. Escreva aqui, tá? E aí, tá, beleza. Professor, tá muito pequenininho, não tô lendo esse negócio. Dá um zoom aí. Eu não preciso dar o zoom, eu posso alterar aqui o tamanho da fonte, ó. Eu seleciono o que eu escrevi. Eu vou no campo de edição. Eu nem vou falar aqui para vocês, ó. Só vou fazer aqui bem grandão. Opa, ficou grandão, tá? Então, observe que o tamanho do papel continuou o mesmo. O que foi que eu mudei? Eu mudei o tamanho da fonte. Como é que a gente faz isso, professor? Tá? Então, aqui, ó, como eu disse para vocês, nesse campo superior, a gente chama isso de barra de ferramentas. E cada uma dessas coisinhas aqui, ó, onde o meu mouse está passando por cima, tá? São o que a gente chama de comandos, tá? O foco que vocês vão ter é que esses comandos estão organizados em guias. Vocês vão ter foco na guia página inicial. Tá bom? Aqui a gente vai ajustar a formatação do texto de vocês. O que é importante para vocês, tá? Que o texto, sempre que a gente for editar, a gente tem que selecionar o que a gente está editando, tá? Porque senão não formata, tá? Selecionei, ó, cliquei em cima e, ó, destaquei, tá? Se for feito isso no celular, dá para fazer isso, ó, selecionando com o dedo, tá? A gente segura, clica na palavra em cima e arrasta. Dá certo também. Então, eu selecionei o texto que eu quero formatar. E aí eu vou aqui, ó, guia, página inicial. Aí aparece todos esses botõezinhos aqui, ó. No grupo fonte, eu tenho aqui, ó, o nome da fonte. Vou clicar aqui, aparece um monte. Vocês podem usar a fonte Arial ou a fonte Times New Roman. Cadê a Times New Roman? Tá lá embaixo. Já passou? Times New Roman, tá? O texto inteiro você escolhe uma só, tá? Eu adoro essa ideia de temas como festejos da realidade local, que fala sobre cultura. Vocês vão poder puxar temas como cultura, vocês vão poder falar sobre economia, sobre a sazonalidade desses festejos. Excelente tema, viu, pessoal de Buriti dos Lopes? Tá? Rios, ok. Se você for falar sobre rios, não pode esquecer que esse rio tem que puxar a realidade socioeconômica, tá? Então, não é só um rio que as pessoas vão lá banhar e passar o tempo, mas como é que as pessoas exploram economicamente eles? As pessoas pescam, as pessoas têm barragem lá, certo? Tem que ter essa realidade socioeconômica, tá? Pode ser o subtema cultura local? Ótimo, pode, mas não esquece que tem que falar sobre economia, tá? E aí, o que eu faço com a minha cultura, tá? E aqui na minha cultura tem uma cultura religiosa muito forte, professor. É tão forte que a gente tem festejos. E aí, quando tem os festejos, aí o pessoal bota as barraquinhas para vender comida, para vender artesanato, para vender santinho.
Certo? Então, esse lado cultural move sazonalmente, periodicamente, a minha região, tá? Beleza? Então, olha só como vocês podem falar sobre várias coisas diferentes, tá? Tem muito tema, tá bom? Só não pode esquecer que o tema geral é painel socioeconômico, ok? Não esqueçam disso. Então, beleza, ó. Editei. A primeira coisa que eu editei aqui, ó, fonte, tá onde? Guia, página inicial, ok? E onde mais? Na guia fonte. Do ladinho da guia fonte, tá vendo onde o meu mouse está mostrando aqui para vocês, ó? Meu mouse está mexendo, onde o mouse está mexendo, ó. Do ladinho a gente tem um número, é o tamanho da fonte. Deve ser 12, ok? E o espaçamento entre linhas, aí talvez seja onde vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade de encontrar. É também na página inicial. Página inicial. Nesse campinho aqui, ó, parágrafo, a gente tem aqui, ó, espaçamento, ó. Espaçamento entre linhas, 1,5. Você pode clicar nesse cantinho também, ó. Nesse cantinho, você pode clicar e vai aparecer espaçamento entre linhas, 1,5, ok? Beleza? Eu recomendo que vocês digitem o texto de vocês todinho e aí, quando finalizarem, seleciona tudo, o texto inteiro, o documento inteiro e façam essa formatação, tá? Porque aí deixa para o final. Pode voltar para o slide, Yara? Beleza. A Yara vai voltar para o slide que eu vou mostrar para vocês o Word aonde? No celular. Tá bom? A gente está com o tempo corrido, mas vai dar certo, tá? Eu quero mostrar para vocês também o Google Docs, tá? Que aí vocês podem ter essa ambientação também. Beleza? Então, olha só, eu estou adorando que vocês estão trazendo esses vários temas. Eu só ressalto muito para que vocês não esqueçam de falar sobre o painel socioeconômico, tá? Porque isso é a parte, é o tema geral do trabalho de vocês. Então, tá na tela para vocês? Foi? Pronto. Tá na tela para vocês. De novo, como eu disse para vocês, ó, vocês vão lá na página inicial, certo? Opa! Vocês vão na página inicial e vocês vão poder fazer essa formatação, certo? Escolher o nome da fonte, que é Arial, ou Times New Roman, o tamanho da fonte inteira, do texto inteiro, de todo o texto, 12, e o espaçamento entre linhas, 1,5. Tá? No celular, cara, é um pouquinho diferente, ó. Escreva aqui, é assim que a gente vai ver, tá bom? Então, você vai lá escrevendo no celular, certo? A caixa de texto, né? O teclado vai aparecer aqui embaixo e você vai estar digitando ali em cima, tá bom? Nessa guiazinha aqui, ó, você vai apresentar, quando você clica aqui, o que acontece, ó? Desaparece o teclado e vai aparecer a barra de ferramentas. Então aquela barra de ferramentas que fica lá em cima no computador, no celular vai aparecer aqui embaixo. E como eu disse para vocês, aqui, ó, vão estar nas barras de ferramentas os comandos. E os comandos são organizados em guias. Qual é a guia que eu quero que vocês chamem a atenção para vocês? Guia página inicial, tá? Aí aqui a gente tem, ó, fonte Arial, tamanho da fonte 12, tá? Você pode arrastar, descer um pouquinho e encontrar o espaçamento. Você pode clicar aqui, ó, em formatação, certo? Cadê? Você pode clicar aqui em formatação de parágrafo e você encontrar o que? O espaçamento entre linhas. Por que esse espaçamento é importante, professor? Para não ficar uma linha muito coladinha na outra e dificultar a leitura de quem for ler. Por exemplo, o professor mediador ou outra pessoa que for ler o texto de vocês. Ok? Essa aqui é a cara do Word. Eu não posso terminar essa aula sem falar sobre lugar onde eu posso consultar, professor. Livros, artigos de jornais e revistas. Eles chamam de periódicos. Por quê? Porque eles são lançados periodicamente. Certo? Então, toda semana lançam uma matéria nova no jornal. Todo mês lançam uma revista nova, né? Uma unidade de uma revista nova. Elas são fontes boas e seguras. Teses de doutorado, dissertação de mestrado e monografias de graduação, especialização também
Dá para tirar Franciele e outros alunos que falaram que queriam usar gráficos. Dá para tirar esses gráficos dessas fontes. Tem que lembrar que esses gráficos não foram produzidos por vocês, eles vão para a seção de apêndice, certo? E deve receber referência, tá? Entrevistas que vocês podem assistir pelo YouTube também, vocês podem fazer recortes da fala, e aí deve ser uma citação direta. E outros trabalhos, como documentários, filmes e séries também servem, ok? Fontes bibliográficas, aqui só para deixar mais didático, mas de novo, pode ser livros, publicações periódicas e diversos sites. E as citações eu vou deixar para a próxima semana, tá bom? Mas a gente já conversou com vocês sobre citações lá na aula de Educação Tecnológica e Midiática, tá bom? Gente, por questão de tempo, eu vou pedir para a gente abrir o Google Docs na quarta-feira, pode ser, Yara? Então, na quarta-feira, a gente vai abrir o Google Docs para vocês verem uma outra plataforma de como vocês podem usar e estruturar o trabalho de vocês, tá bom? Quero mais perguntas, mais dificuldades que vocês estão passando na próxima quarta-feira. Infelizmente, pelo tempo, a gente vai fechar aqui, tá bom? Quero agradecer a atenção e a participação de todos e a gente se encontra agora na próxima quarta-feira, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau.